Vamos resolver alguns exercícios agora, tá? Suponha que um recipiente metálico de 200 gramas de massa, termicamente isolado do meio externo, inicialmente a 20 graus Celsius, temperatura inicial. Coloca-se 360 gramas de água a 60 graus Celsius. Calcule, letra A temperatura de equilíbrio térmico do sistema, água recipiente, sabendo que o calor específico da água é 1,0 calorias por grama grau Celsius, e do metal 0,20 calorias. Bom, então vamos começar aí pelo item A, então, tá? Se esse recipiente metálico ele fica isolado do meio externo, a gente considera ele como um calorímetro, né? Sendo ele um calorímetro, a troca de energia se dá dentro dele, não se troca com o meio externo, tá? Então a gente pode falar que há conservação, o princípio da conservação da troca de calor. A quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água é igual a 0. Calor sensível para os dois casos, né? Então a quantidade de calor do metal vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui é do metal, hein? Mais calor sensível da água, né? É a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Isso é igual a 0. Então, qual que é a massa do metal? 200 gramas vezes o calor específico do metal é 0,20 vezes delta θ, né? Lembrando, né? Delta θ, variação de temperatura, é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vou colocar aqui, ó. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio que ele quer, menos a inicial. O metal ele estava a 20 graus Celsius. Mais massa de água, 360 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, que multiplica temperatura final menos inicial. A água estava a 60 graus Celsius. Isso aqui é igual a 0. 200 vezes 0,20 vai dar 40. Então, 40 que multiplica θ menos 20, mais 360 vezes 1, 360 que multiplica temperatura final menos 60. Isso é igual a 0. 40 vezes θ dá 40 θ. 40 vezes menos 20 dá menos 800. Mais 360 vezes θ, 360 θ. 360 vezes menos 60, vamos lá. 360 vezes 60, é isso? 360 vezes 60 dá 21.600. Então, menos 21.600. Isso é igual a 0. 40 θ mais 360 θ dá 400 θ. 21.600 negativo com menos 800, isso vai dar menos 22.400. Isso é igual a 0. Então, 400 θ vai ser igual a 22.400. θ vai ser igual a 22.400 dividido por 400. Então, aqui a gente tem que a temperatura de equilíbrio, 22.400 dividido por 400,
Isso vai dar 56 graus Celsius. 56 graus Celsius. Correto, gente? E aí a gente vai para a letra B, né? O que está pedindo na letra B? Vamos lá. Na letra B, ele fala que o valor máximo de para determinar, né, o valor máximo da massa de uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, que colocada no recipiente permita que haja apenas água quando for restabelecido o equilíbrio térmico do sistema, sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias. Bom, ele vai pegar nessa situação de equilíbrio agora e vai jogar aqui dentro uma massa de gelo. Ele quer saber quanto é, qual é a massa, né? Qual é a massa de gelo que vai ser colocada aí, que no final tenhamos só água. Então vamos considerar que vai derreter a água e vai ficar a água a 0 graus Celsius, tá? Então vai ser a quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do gelo. Isso vai ser igual a 0, princípio da conservação da troca de calor, tá? Então, quantidade de calor do metal é a massa vezes o calor específico dele, vezes temperatura final menos temperatura inicial, mais massa de água vezes calor específico da água vezes temperatura final menos inicial, certo? Mais, aí é gelo que vai derreter. Se é o gelo que vai derreter, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de calor latente. Calor latente é M vezes L. Então aqui vai ser a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Esse gelo vai derreter, tá? Isso é igual a 0. Então vamos lá. Massa do metal, 200 gramas. Calor específico do metal, 0,20. Se vai derreter o gelo e vai virar tudo água, então vamos considerar que fique água a 0 graus Celsius, tá? Então é 0, temperatura final, menos o metal entrou em equilíbrio a 56 graus Celsius. Mais massa de água, 360, vezes calor específico, que é 1, vezes temperatura final 0, menos 56, mais, então nós temos aí agora o gelo, né? Então é uma massa de gelo, que eu não sei quanto é, vezes o calor específico do gelo, que é 80. Calor específico não, calor latente de fusão, tá? Calor latente de fusão do gelo, isso é igual a 0. 200 vezes 0,20 dá 40. 40 que multiplica menos 56, mais 360 vezes 1, 360, multiplica menos 56, mais a massa do gelo, vezes 80. Isso é igual a 0. Então nós temos ali 56 vezes 40. Isso vai dar 2.240 negativo, né? 2.240 negativo. Aqui vai ficar negativo também, né? 360 vezes 56. 20.160 negativo. 20.160 mais 80 vezes mg. Isso é igual a 0.
Então, ó, 22.240 negativo menos 20.160. Então, 20.160 negativo menos 2.240. Isso vai dar menos 22.400. Menos 22.400. Mais 80 massa de gelo é igual a 0. Então vai ficar 80 vezes a massa de gelo vai ser igual a 22.400. Então a massa de gelo que deve ser colocada ali é 22.400 dividido por 80. 22.400 dividido por 80, isso dá quanto? 22.400 dividido por 80, tá? 280 gramas de gelo. Então a quantidade de gelo que tem que ser colocado ali é de 280. Quando a gente fala de mudança de fase, aqui a gente tem um detalhezinho na parte da vaporização, né? Quando o líquido se transforma em vapor, né? A gente tem aqui duas situações que parecem ser idênticas, mas não são, né? São diferentes, apesar de ser o processo de vaporização, mas ele ocorre de forma diferente, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a água, você fornecer energia para ela, né? Colocando no caneco, colocando lá na boca do fogareiro, a temperatura dela vai subir até 100 graus Celsius, estando numa temperatura, numa pressão normal, né, de uma atmosfera, nível do mar. Quando chega a 100 graus Celsius, ela começa o quê? Mudar, transformar em vapor. Por que isso ocorre, né? Isso ocorre porque a pressão interna do líquido fica maior que a pressão externa. Aí ele se transforma em vapor. E se essa definição de aumento da temperatura provoca aumento da pressão e essa pressão ultrapassando a pressão atmosférica local, provoca essa alteração de estrutura, né? De agregação de líquido para vapor, eu posso também, então, transformar o líquido para o vapor mexendo na pressão, né? Mesmo a temperaturas abaixo de 100, se você diminuir a pressão local, o que acontece? A pressão interna do líquido, né, em determinadas situações fica maior que a externa, ela se transforma em vapor. É o que normalmente acontece em altas altitudes, né? Em alguns locais, assim, em grandes altitudes, você tem a mudança do estado de líquido para o vapor quase que de forma natural, tá? Mas quando eu falo ebulição, né, eu tenho que estar forçando esse processo aí de uma certa forma, ou aumentando a temperatura ou baixando a pressão. No caso da evaporação, ela ocorre de forma natural, né? Quando você lava a roupa, coloca a roupa no varal, mesmo não tendo sol, com o tempo o que acontece? A roupa fica seca, né? Algumas partículas de água têm uma quantidade de energia interna que ela vai se despregando, se soltando, né? Então vai chegar um momento em que a roupa está seca, tá? Então a gente pode colocar assim, que a ebulição é um processo assim, onde você altera, né, ou aumenta a temperatura ou você diminui a pressão externa, né? E a evaporação é um processo natural, que ocorre de forma natural, né? Vamos colocar essas definições aqui então. Então a ebulição, né, ela é o líquido, né? Ele entra em ebulição quando o grau médio de agitação das partículas leva a uma pressão superior à pressão ambiente, tá? Isso você consegue, né, se estiver no nível do mar, colocando energia de modo que a temperatura do líquido chegue nos 100 graus Celsius, tá? No caso da água, tá? Isso vai provocar essa mudança aí, certo?
Então, portanto, a ebulição pode ocorrer de duas formas. Ou aumentamos, né? Ou a gente vem aqui e aumenta, né? Ou a gente vem aqui e aumenta, aumenta a temperatura, né? Ou a gente aumenta a temperatura, tá? Ou a gente aumenta a temperatura, né? Ou a gente mexe com a pressão, tá? Aumentamos a temperatura do líquido, com isso o grau médio de agitação, ou reduzimos a pressão. Então, ou você aumenta a temperatura ou você reduz a pressão. Com isso você vai provocar aí a ebulição. Tranquilo? E a evaporação? A evaporação é um processo praticamente natural, né? Praticamente natural. Mesmo sob pressão normal e em temperaturas bem inferiores a 100 graus Celsius, muitas partículas de uma porção de água têm energia suficiente para escapar pela superfície livre do líquido. Tá? É o que ocorre normalmente quando colocamos roupas no varal, mesmo em dias sem muito sol, elas secam em pouco tempo de exposição. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Então é importante que a gente tenha aí entendimento dessas duas situações, tá? Da ebulição e da evaporação, tá? Tudo bem? Agora, ó, líquido subresfriado e líquido superaquecido. Olha, aqui ocorre, inclusive no dia a dia, muita gente já presenciou a situação que eu vou comentar aqui, né? Então, por exemplo, você pega lá uma água, uma garrafa, coloca a água dentro e coloca no congelador, no freezer lá, para que ela possa resfriar mais rápido, né? E às vezes você esquece ela no freezer. A gente sabe que a 0 graus Celsius a água congela, correto? E muitas vezes que ocorre isso, se a garrafa for de vidro, por exemplo, corre o risco de quebrar, né? Esqueceu a garrafa dentro do freezer, congelou, quebrou. Por quê? Porque o líquido congelado ele aumenta de volume, né? Ele tem um comportamento anômalo, né? De 0 a 4 graus ele começa a aumentar de volume. Então, se a garrafa for de vidro, corre o risco de quebrar. Mas supondo que não congele, então o que acontece? Você coloca no freezer, a temperatura é abaixo de zero, tá? É abaixo de zero, mas a água não congelou, né? O líquido não congelou. Isso acontece, isso pode acontecer, tá? Aí o que acontece, né? Aí vem a situação em que a gente acaba identificando algo que ocorre no dia a dia. Quando você pega lá na garrafa, de repente, bum, congela. Fração de segundo ela congelou, né? Então nós estamos falando aqui de um líquido subresfriado, tá? Você vai diminuindo a temperatura dele, ele chega no ponto de solidificação, mas ele, por algum motivo ele não congela. Você está com a temperatura negativa e ele não congela. Aí o que acontece? Qualquer choque mecânico, né? Ou o fato de você pegar, ou o fato de você bater, ou o fato de você jogar algum objeto dentro desse líquido, o que vai acontecer? Instantaneamente, as agregações vão se reajustar, né? Se reajustar, porque a 0 graus já era para ter sido congelado, né? Solidificado, né? Então, quando você provoca esse choque mecânico, o que acontece? O líquido congela. Quando que ele congela? Quando ele está na condição de subresfriado, tá? A mesma coisa vai acontecer quando eu falo do líquido superaquecido. E aí é o cuidado que a gente tem que ter, porque isso pode provocar alguns acidentes, né? Você coloca um líquido para aquecer no forno de micro-ondas, né? O processo vai aquecendo, ele atinge o ponto de vaporização, mas não evapora, ele não muda de estado, ele continua líquido. Aí o que acontece? Quando você vai lá e pega, provoca um choque, aí instantaneamente ele se transforma em vapor. Então, dependendo da quantidade, isso pode causar acidentes sérios, como já aconteceu acidentes por aí com relação à utilização do forno
do micro-ondas, tá? Então, ó, para substâncias puras, sob pressão constante, a mudança de fase ocorre em temperaturas bem definidas, né? Quando eu falo água, né, eu posso falar que a solidificação ocorre a 0 e a ebulição ocorre a 100 graus Celsius, né? Certo? Entretanto, em circunstâncias muito especiais, podemos ter ainda a fase líquida abaixo da temperatura de solidificação ou acima da temperatura de ebulição. Então é o que nós vimos aí e o que pode acarretar aí algum acidente, né? Principalmente quando eu falo do superaquecido, né? O líquido superaquecido, ele está a temperatura acima da vaporização, né? Porém ele continua líquido. Qualquer choque mecânico vai fazer com que ele se transforme em vapor instantaneamente. Tranquilo, gente? Tranquilo até aí? Então, não são estados estáveis. Por que não são estáveis? Porque na hora que você provoca o choque, vai haver a agregação ou reagregação das partículas, de modo que, se estiver abaixo de 0, vai congelar rapidamente. Se estiver acima da temperatura de vaporização, ele vai evaporar rapidamente, vai vaporizar, tá? Tranquilo? Então, aqui nesse caso, eles são chamados de estados metaestáveis. Metaestáveis. Tá? Qualquer perturbação provoca mudança da fase abrupta de parte da porção líquida. Vamos resolver aqui um exercício, né? Sob condições muito especiais, é possível ter água ainda na fase líquida a menos 20 graus Celsius, em um estado conhecido como sobrefusão. Um estado de equilíbrio instável, né? Naquela situação que a gente viu anteriormente, né? Que está abaixo da temperatura de solidificação e não solidificou. Mas aí você provoca um choque mecânico, automaticamente, quase que instantaneamente, parte ou toda a água transforma em gelo, né? Dessa forma, qualquer pequena perturbação acarreta a quase imediata transformação para a fase sólida de parte da água nessa condição. Considere que um recipiente de capacidade térmica desprezível contenha 100 gramas de água a menos 16 graus Celsius. Dado o calor específico da água na fase líquida, 1. Calor latente de fusão do gelo, 80. Então, o que ele quer na letra A? Na letra A, ele quer saber, após a agitação, qual será a nova temperatura no interior do recipiente. Então, depois que você agita o recipiente, o que vai acontecer dentro do recipiente? Dentro do recipiente vai ter líquido e sólido. Vai ter tanto líquido, água, no estado líquido, como também vai ter no estado sólido. Então a gente vai ter lá dentro água e gelo, né? Água e gelo em equilíbrio só pode acontecer em uma situação: temperatura igual a 0 graus Celsius. É a única condição que você vai ter água e gelo juntos, tá? Em equilíbrio, tá? Letra B. Qual será a razão entre a massa de gelo e a massa de água no novo equilíbrio? Então veja bem, a quantidade de calor que vai fazer com que o líquido, que está a menos 16, vá para 0, vai ser utilizado na solidificação de parte da água, correto? Então nós podemos dizer que a quantidade de calor da água, o que ela vai, de certa forma, receber, né? Porque ela está a menos 16 e vai chegar a 0, então ela recebe uma parte de energia. É exatamente a quantidade de calor que o gelo, que a água, né, o gelo vai ceder, tá? Então aqui eu tenho calor sensível e aqui eu tenho calor latente, tá?
Então, lembrando que quando eu falo de calor sensível, eu uso a equação fundamental da calorimetria. Essa aqui. Quando eu falo de calor latente, eu uso M vezes L. Então, quantidade de água, quantidade de calor da água vai ser massa de água, aí é massa total, tá? Vou colocar MT. Calor específico da água, que é 1. Temperatura final da água é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 16. Isso é igual a quê? Massa de gelo, vou chamar de X, não sei quanto vai ser, né? Vezes 80, que é o calor latente de solidificação. Então eu tenho aqui massa total de água. Aqui é 1 vezes 0, menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 16. Então, isso vezes 16 é igual a 80 vezes x. Então, eu posso falar que 16 vezes a massa total dividido por 80 é igual a x. Ou seja, a massa de água que vai se transformar em gelo é a massa total sobre 5. Essa é a massa total que vai transformar em gelo. O que ela quer saber é qual será a razão entre a massa de gelo e a massa de água. Massa de gelo e a massa de água. Eu tenho uma massa total, né? E eu tenho a massa final de água. Então, eu vou chamar assim, ó, massa final da água é igual a massa total que tinha antes, menos o que se transformou em gelo, né? Que é quanto? MT sobre 5. Então, resolvendo isso, M massa final vai ser igual. Aí eu tenho aqui 5, né? Mínimo múltiplo comum é 5. Aqui é 1, né? 5 dividido por 1, 5 vezes MT. 5 vezes MT. Menos 5 dividido por 5 dá 1 vezes MT. MT. Então, a massa final de água, vai ser 4 vezes MT sobre 5. Tá? Essa é a massa total de água. Aí ele pede assim, ó, qual é a razão? Então vamos lá. Qual é a razão? Razão é divisão, né? Então vamos colocar aqui, ó. Qual é a razão entre a massa de gelo e a massa de água no novo equilíbrio? Massa de gelo e massa de água, tá? Então vamos lá. Qual que é a massa de gelo? Quanto de água que ficou gelo? MT sobre 5. MT dividido por 5. Massa de água. Quanto restou de água? Restou de água 4 MT sobre 5. Correto? Então, ó, massa de gelo dividido por massa de água, né? Ou seja, a razão entre a massa de gelo e a massa de água no novo equilíbrio vai ser igual. Então a gente pega aqui, mantém o numerador, né? Divisão de fração. Mantém o numerador. Quem é o numerador? O numerador é MT sobre 5. Multiplica pelo inverso do denominador. Quem é o denominador? É 4MT sobre 5. Então o inverso vai ser 5 sobre 4MT. Correto? Então, simplificando isso aí, nós podemos dizer que a razão entre a massa de gelo e a massa de água
restante lá, né? Aqui a gente pode simplificar 5 com 5, MT com MT. Então sobrou aqui, em cima sobrou 1, embaixo sobrou 4. Então a razão, né? A razão vai ser a razão de massa de gelo sobre massa de água é de 1/4. Tranquilo?